Então, pessoal, vamos conversar agora sobre a administração direta, ok? Já sabemos que a administração direta, ela corresponde aos entes federados. A administração direta, então, é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E para prestar o serviço da melhor forma possível, ela se divide em órgãos para melhor exercer a atividade administrativa. Então, nós temos aqui os órgãos que integram a estrutura das pessoas federativas, também chamadas de pessoas políticas, que exercem a atividade administrativa de forma centralizada, mas desconcentrada. O que são, então, os órgãos públicos? Os órgãos públicos, eles são divisões internas das pessoas federativas que são criados em razão de uma necessidade de especialização das funções estatais. Eu quero prestar aquela atividade de forma mais especializada, de forma a melhor atender o interesse público. Então, eu vou fazendo essas divisões internas, eu vou dividindo conforme os assuntos, conforme as necessidades. Então, eu vou criando ministérios, secretarias, coordenadorias, departamentos, ouvidorias. Vejam que não são só as secretarias que são órgãos. Lá dentro das secretarias, eu também posso subdividir em outros órgãos. Vamos pensar, Ministério lá de Economia, que cria lá a Secretaria da Receita Federal. Então, vejam, eu tenho vários órgãos. Eu tenho a controladoria, eu tenho a ouvidoria, eu tenho o setor de recursos humanos, que é uma diretoria. E são órgãos ali com competências específicas para prestar aquele serviço de forma especializada, para exercer aquela atividade da melhor forma possível. De acordo com o professor Eli Lopes Meirelles, órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Isso é muito importante. O que eu falei, que se a pessoa é o município, a pessoa é o estado. Se o município se subdivide em secretarias, as secretarias são os órgãos que fazem o corpo município funcionar. Se você teve algum direito violado por alguma secretaria, que é um órgão, você não vai processar o órgão. A conduta do órgão é imputada à pessoa ao qual aquele órgão pertence. Então, se aquele órgão, se você sofreu um dano, esse dano ele foi cometido por uma secretaria, você não vai buscar a reparação do dano da secretaria, você vai buscar do município. Você sempre entra, você sempre busca a reparação da pessoa. Você pensa como pessoa, como nós, pessoas. Você vai lá e você dá um tapa em alguém. A pessoa não vai processar a sua mão, porque ela faz parte do todo, ela faz parte do corpo. Você vai processar a pessoa que, né, bateu. Então, aqui também você faz o mesmo raciocínio. A atuação daquele órgão é imputada à pessoa jurídica ao qual ele pertence, certo? Então, esse é o nosso conceito de órgão público. Em resumo, órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho das funções estatais. Eles não se confundem com a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é o todo, então o município é o todo. Os órgãos são parcelas integrantes do todo. Eles fazem parte da pessoa jurídica município. Eles fazem parte da pessoa jurídica estado. Os órgãos públicos, por isso, como eles são parte da pessoa jurídica, eles não têm personalidade jurídica nem vontade própria. Professora, mas eu trabalho lá na Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação tem CNPJ. E a Secretaria de Educação, ela licita. Ela tem o secretário da Educação é ordenador de despesa. Sim, tem tudo isso. Mas ele é independente? Ele pode tomar decisões independente do prefeito? Não. Ele está vinculado ao prefeito. O prefeito que escolheu, colocou ele lá. As decisões estão subordinadas ao gabinete do prefeito. Por mais que ele tenha essa autonomia de ter um CNPJ, de fazer as licitações, alguns municípios
dividem, né? Cada secretaria faz a sua licitação, outros concentram em uma secretaria de licitações, então, né? Mas, mesmo que exista isso, ele não tem personalidade jurídica, ele não tem existência própria, ele é parte de um todo. Então, não tem personalidade jurídica, ok? Por isso que a atuação deste órgão, ela é imputada à pessoa jurídica. Essa imputação à pessoa jurídica, ela é chamada de teoria do órgão ou teoria da imputação. Quando vocês ouvirem este termo, vocês ouvirem falar, estamos falando de teoria do órgão, estamos falando de teoria da imputação. Nós estamos falando, estamos dizendo que a conduta praticada pelo órgão ela é imputada à pessoa jurídica ao qual ela pertence. Essa teoria foi elaborada primeiramente na Alemanha e hoje doutrina e jurisprudência concordam com isso. O Estado, pessoa jurídica, manifesta sua vontade por meio dos órgãos. Os atos praticados pelos órgãos são imputados à pessoa jurídica. Vamos trabalhar exemplos para ficar mais claro. Você precisa de um alvará de funcionamento para a sua empresa. Aí você vai lá na secretaria, vamos imaginar, na Secretaria do Meio Ambiente. Você quer lá que você vai pegar o alvará? Ou na secretaria, você precisa de um alvará de construção. Você quer construir a casa e você precisa de um alvará de construção. Você vai lá na Secretaria de Infraestrutura ou Secretaria, enfim, de Planejamento Urbano, depende o nome. Vamos imaginar os nomes possíveis. A secretaria lá que é responsável. Aí você vai lá, você vai chegar para o Antônio, que é o servidor lá da secretaria, e você vai dizer: Olá, Antônio, tudo bem? Eu preciso de um alvará de construção para construir minha casa. Aqui está a documentação. Vai lá, você vai entregar a documentação. O servidor Antônio vai verificar se está tudo certo, se você preencheu os requisitos. Preenchidos os requisitos, ele vai imprimir o alvará, que hoje não imprime mais, mas vamos pensar que imprimiu o alvará, assinou e te entregou. É o Antônio que está dizendo que você está apto a construir? Não, não é o Antônio. É a secretaria que está dizendo que você está apto a construir? Não. É o município que está dizendo que você está apto a construir. Não é, Antônio? É o Antônio, a secretaria, são partes do todo. Eles estão ali atuando em nome da pessoa jurídica ao qual eles estão vinculados. Mas eles não têm, eu não vou processá-los. Digamos que ali dentro o Antônio foi desrespeitoso com você. Você não vai entrar com uma ação em face do Antônio, você vai entrar com uma ação em face do município. O município depois se acerta com o Antônio. Quando vocês estudarem responsabilidade civil do Estado, vocês vão ver que existe sempre uma tríplice aliança aqui na responsabilização civil do Estado. Vou ter o Estado, vou ter o órgão ou a pessoa, o agente público, e vou ter a vítima, né? A pessoa que sofreu o dano. Sempre eu tenho um relacionamento tríplice. A pessoa vai buscar do Estado, ou no município, enfim, e o município depois se acerta com o causador do dano. Porque se teve um prejuízo, pode buscar dessa pessoa. Tá? Por quê? Porque a conduta é imputada à pessoa jurídica. Eu vou buscar da pessoa jurídica. Certo? Então, a responsabilidade. Por quê? Porque ele não é, não tá ali. Outro exemplo. Eu preciso de uma. Eu preciso. Só para responder a pergunta, o município poderá, na emissão de um alvará, se a obra causar algum dano, o município poderá ser responsabilizado uma vez que emitiu o alvará. Assim, depende. Depende. Se o Antônio, lá, o servidor, no recolhimento dos documentos, ele não pediu os documentos e emitiu o alvará, o município pode ser responsabilizado por omissão, já que ele não conferiu os documentos e não percebeu irregularidade. Agora, se estava tudo certo, se um técnico atestou a veracidade dos documentos, aí nem sempre o município será responsabilizado. Aí vai depender do caso concreto. O município é responsável quando ele se omite na fiscalização. Mas se ali a pessoa trouxe a documentação, estava assinado por um engenheiro, ele dizendo, tá tudo certo na obra. O fiscal não vai lá para verificar se o engenheiro, que é o engenheiro, ele recebeu a documentação, estava tudo ok, ele emite o alvará. Aí foi construída a obra e teve um problema, a obra foi mal feita e, enfim, caiu e machucou uma pessoa.
Eu vou responsabilizar a pessoa que assinou o documento que disse que a obra estava ok. Ok. Então, depende muito de cada situação. Eu não vou, nem em todas as situações ele é responsável, ok? É se ele não fiscalizou quando cabia fiscalizar e houve uma demonstração de que se ele houvesse fiscalizado teria sido diferente, aí eu tenho responsabilidade do município. É a mesma coisa no caso de enchentes. Ah, eu tenho uma casa e choveu muito e encheu a minha casa e eu perdi os meus bens. Eu posso buscar a responsabilidade do município? Depende. Se eu conseguir demonstrar, porque enchente é caso fortuito força maior, o município vai nessa defesa. Se eu consigo demonstrar que se o município tivesse limpado as bocas de lobo estariam limpas, a água teria escorrido e a minha casa não teria enchido, eu tenho responsabilidade do município, porque ele se omitiu. Ele não fez o que ele deveria ter feito, que era ter feito a limpeza das bocas de lobo. Agora, se o município conseguir demonstrar que, mesmo que ele tivesse feito a limpeza das bocas de lobo, ainda assim sua casa teria sido inundada, aí não tem responsabilidade. Tá vendo? Então, tem algumas situações que eu tenho que olhar no caso concreto para verificar a responsabilidade ou não do município, do estado, ou de quem quer que seja. Mas, se a pessoa emitiu um alvará sem verificar as condições, poderá vir a ser responsabilizado. Outro exemplo que acontece muito. Eu preciso de uma certidão de quitação eleitoral. Preciso de uma certidão de quitação eleitoral. Onde que eu consigo a certidão? Tá, no site, tá? Mas vamos dizer que o site não está funcionando. Aí você tem que ir lá na Justiça Eleitoral. Aí você chega lá e tem a funcionária, a Maria tá lá. Ela te chama, pegou a senha, né? Ela te chama. Aí você diz: Olha, Maria, tudo bem? Eu preciso de uma certidão de quitação eleitoral. Vai pedir seus dados, vai conferir se está tudo ok. Ela vai imprimir a certidão, vai assinar e vai te entregar a certidão. É a Maria que está dizendo que você está quite com a Justiça Eleitoral? Não. É a pessoa jurídica que está dizendo que você está ok, certo? Então, não é o servidor. Toda a conduta do órgão, ela é imputada à pessoa jurídica que faz parte, certo? Pois bem, e como que eu crio um órgão público? Gente, a criação de órgãos públicos, ela ocorre quando há uma necessidade de especialização de funções estatais. Essa divisão de órgãos, gente, ela acontece tanto dentro da administração direta quanto da administração indireta. Então, eu posso ter, e vamos imaginar, eu posso ter órgãos tanto dentro da União, os ministérios, eu posso ter órgãos tanto dentro de uma autarquia. Vamos imaginar o INSS. Lá dentro do INSS tem órgãos especializados para determinadas funções. Tem lá o órgão especializado em previdência, tem o outro especializado em assistência social. Então, tem órgãos especializados tanto na administração direta quanto na indireta. Então, eu posso ter a desconcentração tanto na administração direta quanto na administração indireta. Na administração direta, a criação e a extinção de órgãos, ela depende de lei, tá? Então, para criar um órgão público, eu quero criar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Eu tenho que fazer, município, executivo, vai montar um projeto de lei para a criação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Agora, a simples organização e funcionamento da secretaria, quando não implicar aumento de despesa, aí pode ser por decreto, que é o chamado decreto autônomo, que existem duas possibilidades apenas de regulamentos autônomos. O que são regulamentos autônomos? Lá, quando vocês estudarem poderes administrativos, vocês vão entender. Regulamentos autônomos são aqueles que substituem a lei, porque, em regra, gente, decreto não substitui lei, tá? Vocês já aprenderam isso, já sabem, a não ser os calouros, mas quem já está ali algum tempinho na faculdade sabe que lei, decreto, decreto, portaria, portaria, cada qual com o seu. Então, uma lei revoga uma lei, um decreto revoga um decreto. Um decreto não pode substituir uma lei, tá? O decreto, eu tenho a lei, o decreto ele vai especificar o conteúdo da lei. Por exemplo, vem uma lei e diz assim: é proibida a venda de substância entorpecente. Essa aqui é a lei é genérica.
Aí vem lá um decreto e diz assim, são consideradas substâncias entorpecentes. E aí vem a lista do que é considerado substância entorpecente. Então, o decreto ele serve para explicar o conteúdo da lei. Só existem duas situações em que o decreto substitui a lei. Que este aqui é um caso, esse aqui é o primeiro caso de regulamento autônomo, decreto autônomo, substitui a lei. Então, eu posso disciplinar a organização e funcionamento de um órgão público por meio de decreto, desde que não implique aumento de despesa. E a outra situação é a extinção de cargos públicos quando vagos. Quando vocês estudarem lá cargos públicos, vocês vão ver que a criação e extinção de cargos públicos tem que ser por lei, exceto quando vagos. Quando vagos, eles podem ser extintos mediante decreto. Isso tem um exemplo recente. No governo do Michel Temer, ele emitiu um decreto extinguindo vários cargos que estavam vagos na administração pública federal. Tá bom? Então, só esses dois casos. Via de regra, os decretos, eles simplesmente explicam o conteúdo. Aqui, em relação aos órgãos, para criar um órgão público, eu preciso de lei. Então, a criação do órgão público, ela é feita através de lei. A organização que não implique em aumento de despesa pode ser feito por decreto. Agora, se tiver aumento de despesa, precisa ser por lei. Se, por exemplo, eu criei um órgão público, criei a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e eu disse que dentro dessa Secretaria de Desenvolvimento Urbano eu vou ter o secretário, aí eu vou ter o gerente, aí eu vou ter o coordenador 1, o coordenador 2, e eu vou ter 10 servidores, 10 agentes. E aí, depois de um tempo, eu digo, não, eu preciso criar, organizando aqui o funcionamento, eu preciso criar um coordenador 3. Eu vou fazer isso através de lei, por quê? Porque eu vou ter aumento de despesa. Eu quero criar um novo departamento lá dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Você por lei, porque vai ter aumento de despesa. Agora, não, eu quero pegar um servidor que está aqui neste departamento e botar para este departamento aqui. Eu quero pegar esse departamento e colocar. Simplesmente organizar de forma diferente. Aí pode ser por decreto, tá bom? Então, se não implicar em despesa, pode ser por decreto. Então, criação, sempre por lei. Disse para vocês que o órgão público, ele não tem personalidade jurídica. Não tem. Se ele não tem personalidade jurídica, ele não tem capacidade processual, tá? Então, em regra, e aqui eu vou frisar, em regra, os órgãos públicos, por não possuírem personalidade jurídica, eles não possuem capacidade processual. Isso que eu disse que você não processa a secretaria, você processa o município. Acontece que aqueles órgãos que possuem natureza constitucional, eles possuem, a doutrina e a jurisprudência, excepcionalmente, reconhecem que ele tem personalidade judiciária ou capacidade processual. O que é isso, professora? Órgãos públicos de natureza constitucional. Ministério Público, Defensoria Pública, Câmara de Vereadores, são órgãos de natureza constitucional. Então, estes órgãos, apesar de não terem personalidade jurídica, eles têm capacidade processual ou personalidade judiciária para tratar da defesa de suas competências ou prerrogativas. Então, por exemplo, se a Câmara de Vereadores alguém for lá e falar mal da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores tem capacidade processual para fazer a defesa das suas prerrogativas, ok? Mas somente estes órgãos públicos de natureza constitucional. Aí eles têm, de forma excepcional, a capacidade processual ou personalidade judiciária. Certo? Então, em relação a eles? Pois bem, além disso, nós temos algumas classificações dos órgãos públicos. Em relação à posição estatal, isso daqui é difícil, muito difícil cair em prova, mas às vezes aparece. Em relação à posição estatal, os órgãos públicos podem ser classificados em independentes, quando eles não estão subordinados a ninguém, eles representam o poder. Por exemplo, o gabinete lá da Presidência da República é um órgão independente. Temos os órgãos autônomos, que são aqueles imediatamente subordinados aos independentes. São
na União, os ministérios, no Estado e municípios, as secretarias. Né? Secretaria da Agricultura, Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação, são órgãos autônomos, porque eu tenho alguém que fica acima delas, que é o independente. Eu tenho, logo abaixo dos autônomos, os superiores, que eles não têm autonomia, mas eles têm poder de decisão. Por exemplo, eu tenho o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia e a Secretaria da Receita Federal. A Secretaria da Receita Federal é o órgão superior. E os subalternos, que são aqueles de mera execução de trabalhos. Por exemplo, Departamento de Recursos Humanos. Então, é um órgão subalterno. Quanto à estrutura, gente, o órgão público ele pode ser simples, quando ele tem um único órgão, gabinete da presidência, gabinete do prefeito, é um único órgão. Ou composto quando tem mais de um órgão, por exemplo, o Congresso Nacional, que tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Quanto à atuação funcional, ele pode ser singular, um único agente manifesta a vontade, na presidência, por exemplo, o presidente manifesta a vontade, e colegiado quando é um grupo de agentes que manifesta a vontade. As assembleias legislativas, câmaras de vereadores, então são chamados órgãos colegiados. Quanto às funções, estes órgãos públicos, eles podem ser ativos, quando eles prestam decisões estatais, eles podem ser órgãos de controle, quando eles fiscalizam, controlam a atividade, por exemplo, controladorias, né? Eles podem ser órgãos consultivos, quando eles fazem os aconselhamentos, direcionamentos. Eles podem ser órgãos verificadores, quando tem que fazer perícias, conferências, e contenciosos. Geralmente, aquelas câmaras de julgamento são órgãos contenciosos, porque eles julgam as situações que envolvem ali, questões que envolvem os cidadãos. Então, essa é a nossa classificação dos órgãos públicos, e com isso, nós fechamos aqui o que é de importante sobre órgãos públicos.